Seja bem-vindo à Lily School. Hoje a gente vai falar sobre análise de dados com o ChatGPT, certo? Então, se você ainda não viu isso daqui, então vai ser uma novidade para você. Então, bora lá que a gente vai fazer uma análise, vai pedir aqui para ele trazer gráficos, pensar em estratégia, né? Se eu tenho uma planilha, quer dizer que eu tenho um processo, quer dizer que eu estou seguindo algo, às vezes eu tenho um sistema e a gente vai pedir para ele fazer gráficos. Será que ele consegue fazer gráficos? Ou preciso de um Excel para fazer gráficos? Vamos dar uma olhada no que o ChatGPT já consegue fazer com o ChatGPT 4o Omni, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui e bora lá. Gente, seguinte, no novo ChatGPT 4 Omni, o que acontece, né? A gente tem aqui mais opções do que tinha antes para colocar o anexo. Antes só no 4 que a gente conseguia colocar isso, no 3.5 a gente não conseguia, tá? Então aqui você consegue carregar do computador, consegue adicionar do Google Drive, você consegue deixar na nuvem lá no Google Drive, já puxar para cá, ou num OneDrive, um SharePoint da vida que você tenha, tá? Então, antes de você ver todos os gráficos aqui, já vou pedir para você dar like no canal, já dá o like agora. Se no final você não gostou do conteúdo, você dá o dislike, não tem problema nenhum. Mas, bora lá, tá? Gente, é o seguinte, eu vou pegar essa planilha aqui, que eu coloquei de exemplo pra gente. Ela tem o quê? Um número de pedido, vou dar zoom aqui para ficar muito claro pra gente. Tem um número de pedido, tem esse número de pedido, de emissão, de faturamento, de sugestão. O que seria essa sugestão, né? Seria a sugestão de entrega. É uma área de logística, vamos considerar aqui, tá? E aqui a entrega quando ela foi feita. Região, São Paulo, motorista Alberto e o cliente aqui para preservar dados, tá? Como cliente 1, 2, 3, 4, 5 e mesclando aqui entre eles, beleza? Pô, a planilha tá qualquer, só tem uma aba aqui embaixo. Só tem uma aba, tá? Então, pô, isso aqui já é um ponto. Beleza. Vou fechar aqui. Vocês viram como o que tem aqui dentro. E aí a gente vai fazer uma análise, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou deixar o ChatGPT grandão aqui pra gente. Vou pegar aqui o caminho de onde que tá essa informação, essa planilha, e eu vou carregar do computador mesmo, tá? Porque ele vai achar aqui as informações. Aí eu vou colocar aqui, tal, logística, fevereiro. Certo? Beleza? Então, vou perguntar aqui para ele. Você pode... o que tem dentro dessa planilha? Aí ele já colocou ali, eu já consigo visualizar. Agora interativas. Tá até aqui, isso aqui eu não tinha visto antes. Você consegue baixar, você consegue ver. E beleza, vamos ver aqui. A planilha contém os seguintes dados: pedido, emissão, tal. Vamos considerar que essa planilha é de uma área de logística e que eu sou o líder da área, certo? Então, estou colocando isso aqui pra gente, acho que está tampando aqui, deixa eu dar uma ajustadinha para ficar mais evidente, beleza? Vamos considerar que essa planilha é de uma área de logística e que eu sou o líder da área. Quais são os principais indicadores? Vou colocar KPIs que conseguimos medir com essa planilha. Tenho preocupação com as entregas atrasadas. Então, gente, enquanto ele está já colocando aqui as informações, taxa de entrega no prazo, taxa de entregas atrasadas. Por que a gente está fazendo esse vídeo? A gente fala muito sobre o Power BI, sobre análise de dados, como isso transforma as empresas. A gente faz isso muito dentro das empresas, traz todas essas informações. E aí falaram pra gente, pô, será que isso aqui vai substituir o analista, vai substituir
o Excel, vai substituir o Power BI. É muito difícil isso acontecer, mas ele vai substituir práticas manuais, tá? Então, quem souber fazer boas perguntas vai conseguir usufruir. Quem souber usar essa ferramenta aqui vai usufruir ainda mais, tá? Então, vamos lá. Taxa de entregas no prazo, taxa de entregas atrasadas, tempo médio de atraso, tempo médio de entregas, percentual de faturamentos no prazo, indicador de preocupação com entregas atrasadas. Ó, ele já calculou aqui, ó, taxa de entrega no prazo 52,91 e atrasadas 47,09 e tempo médio de atraso 2,5 dias e tempo médio de entrega 0,5. Agora eu vou pedir para ele, crie gráficos para eu conseguir demonstrar esses indicadores. Analisando. Então, eu vou pausar aqui enquanto ele carrega, para vocês não ficarem esperando que nem eu. Já começou a fazer aqui, nem aguardei muito, tá? Taxa de entregas no prazo. Já colocou aqui essa taxa de entrega. Aqui estão gráficos que ilustram os indicadores principais. Esses gráficos ajudam a visualizar claramente a situação das entregas. Então, cadê? Eu quero clicar nesses gráficos que eu já consegui clicar. Espera aí. Crie mais gráficos colocando a quantidade de atrasos por motorista e por região. Aqui estão gráficos que ilustram os indicadores principais, taxa de entrega no prazo. Vocês já viram vários vídeos nossos aqui, né? Meu, principalmente falando do gráfico de pizza, que é para a gente evitar, para quando tiver mais de 4 ali variáveis. Nesse caso faz total sentido ter, que são só 2 variáveis, entregas atrasadas, entregas no prazo. Ó, olha isso daqui, número de atrasos por motorista. Eu já consigo, ó, número de atrasos por região. Aqui estão os gráficos. Então, isso daqui, a gente às vezes demorava muito tempo para fazer isso, né? Então, não sei porque que eu não estou conseguindo, deve estar travando aqui. Mas antes eu estava conseguindo mexer, ele estava abrindo aqui e eu conseguia mexer. Acho que às vezes é algo que está carregando, eu vou ver o que a gente pode fazer. Mas ele colocou o código aqui também. Mas, gente, já usei isso daqui para ter ideias novas de indicadores. Quais indicadores eu consigo medir? Eric, você faz aí da sua cabeça. Por que eu consigo medir com isso? Isso aqui melhorou muito ali a estratégia, como que a gente define isso para montar um dashboard depois, ou puxar aquela informação da planilha direto de um sistema. Então isso aqui já deu um norte absurdo. Então olha que interessante, número de atrasos por motoristas e número de atrasos por região. Então, podemos identificar os motoristas com mais atrasos. Como podemos reduzir os atrasos nas entregas? Ele já me dá sugestões aqui embaixo, tá? Então agora, crie uma apresentação em PowerPoint PPTX com essas informações para eu apresentar para a diretoria. Beleza, vamos ver se ele consegue criar aqui também. Então aqui eu já sei os principais. Então uma preocupação, se eu quiser colocar do ano passado inteiro e ver uma média mensal, também dá. Então acho que isso começa a ficar muito interessante, tá? Outros benefícios que a gente consegue ter aqui, ter um painel, né, orçado versus meta, se você tiver essa informação, se você conseguir mostrar esses indicadores estratégicos, você vai demonstrar muito mais credibilidade ali para o gestor, né? Como que está a sua área? Tá bem, bem quanto? Então isso é muito importante aqui para a gente ter. Então ele está analisando, vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente, mas isso aqui já é algo assim assustador dentro do que a gente vem vendo aí em relação ao ChatGPT. Então trazendo aqui para o nosso mundo de análise de dados, é algo que é absurdo, que a gente gosta muito, né? Porque facilita tanto o nosso trabalho e também para pessoas que não têm tanto conhecimento assim em criar gráficos, em analisar uma planilha. Então ele me trouxe aqui, ó, para eu baixar.
um PowerPoint. Então ele fez um arquivo pra gente. Olha a diferença disso aqui. Vamos ver como que isso aqui ficou. Análise de indicadores de logística. E aí, ó, já temos uma apresentação de resultado. Indicadores principais, taxas de entregas no prazo versus atrasadas, tempo médio de atraso de entrega, número de atrasos por motoristas e número de atrasos por região. Então, gente, só faltou o plano de ação, né? Defina um plano de ação pensando nos 5 porquês e crie um plano de ação. Gente, que eu já pedi isso para lideranças, líderes e o pessoal não consegue fazer, é absurdo. Então aqui, ó, problema inicial, alta taxa de entregas atrasadas. Por quê? Porque os motoristas não conseguem cumprir o cronograma, porque há atrasos. Plano de ação, objetivo, reduzir a taxa de entregas atrasadas de 47% para abaixo de 10% em 6 meses. Ações, implementar um sistema, treinamento para equipe, revisão e otimização. Se o pessoal quiser ficar com o braço curto, ele pode ficar, ou ele pode criar um plano de ação para reduzir e conseguir criar essas ações aqui, ó, responsável, prazo, recursos necessários e medição. Dá para fazer tudo? Não dá, por isso que é uma coisa de cada vez. Então, gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Vou me empolgar. Crie uma apresentação com os indicadores, os gráficos e os planos de ação para eu apresentar para a diretoria. Coloque uma frase em cada slide explicando uma análise crítica do que ocorreu. Aí se ele fizer isso aqui, eu nunca testei. Se ele fizer isso aqui, aí a gente vai aí a gente vai além, tá, pessoal? É um plus que eu tô trazendo para vocês. Então, se você tá gostando disso aqui, se você vai usar, o slide não ficou bonito, mas pô, com aquelas informações já fica muito mais fácil para você conseguir levar para uma empresa, para você levar ali para a liderança, para você já colocar no design bonito. Então, num design bonito, tá, então tem como colocar design? Tem, pô. Aqui o próprio PowerPoint, ele já dá algumas opções, né? Essas daqui estão horríveis. Então, aí vocês vão aprender aos poucos aí quais informações vão ficar melhores aí para vocês, tá? Mas essas aqui estão horríveis. Não usem essa. Busquem alguns padrões na internet. Temos sites aí, Slides Go, com bastante exemplo bacana. O Canva também tem bastante exemplo bacana que você consegue transformar para PowerPoint, uma coisa que a gente faz bastante, mas agora é a hora da verdade. Plano de ação. E aí eu quero ver os líderes darem desculpa aqui pra gente agora para entregar isso. A gente faz muito programa de dados para líderes, define indicadores com eles, então é muito bacana esse trabalho. Olha, ele trouxe uma análise crítica, ó. Alta porcentagem de requer ações imediatas. Meio ruim, mas dá para treinar ele, pelo menos ele já coloca texto aqui pra gente. E os planos de ação ficou meio zoado aqui, né? Mas nada que a gente consiga pegar, reduzir, editar, separar e ficar algo bacana. Então, se você mostrou os principais indicadores, mostrou uma análise deles, o que está acontecendo no pior caso, e trouxe um plano de ação, pô, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa análise de dados aqui já é algo que já mostra que o líder está em outro nível. Tá? Se o líder não conseguir apresentar isso aqui para a liderança hoje em dia, chega, não dá mais, certo? Então, deem like, compartilha com a sua liderança, use a ferramenta, conta aqui como que foi, e se tiver alguma dúvida, Eric, faz um desse aqui para mim, toma uma planilha, pode mandar, a gente tem um e-mail aqui de contato abaixo, e tamo junto. Valeu!